Fala galerinha, aqui é o professor Diogo Xavier e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente da série que a gente estava fazendo. Estamos numa série de 10 vídeos para falar sobre a dissertação argumentativa e nesse momento eu decidi dar uma pausa na série para analisar uma dissertação argumentativa, um texto dissertativo argumentativo, para que a gente possa empregar os conhecimentos que foram construídos nos outros vídeos, tá bom? Já conhecemos toda a estrutura, já aprofundamos, inclusive, toda a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Só falta aprofundar mais a questão da proposta de intervenção, mas já temos a informação suficiente para analisar, à luz desses conhecimentos, um texto dissertativo. O tema escolhido foi os desafios enfrentados pelos indígenas no Brasil no século XXI, e enquanto não temos voluntários para ceder textos para que possamos fazer a análise, eu resolvi usar um texto meu, tá bom? Então bora lá. Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão, quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. A canção Que País é Este, da banda Legião Urbana, mesmo gravada há quase 3 décadas, ainda se mantém coerente com a realidade brasileira, no que tange aos desafios os quais os povos indígenas são obrigados a enfrentar. Faz-se relevante, assim, destacar tais dificuldades, sobretudo em relação à ignorância popular e à improficiência estatal quanto à demarcação territorial. Vamos destacar alguns pontos dessa introdução. Primeiro, a gente tem aqui uma contextualização. O contexto, na verdade, na primeira parte, né? A primeira parte do texto é o contexto, a primeira frase, o primeiro enunciado. Esse contexto apresenta algo do meu repertório sociocultural que vai ter alguma relação com o tema. Nesse caso aí, eu trouxe um trecho de uma música. A segunda parte, e também o segundo período, a segunda frase, traz a relação que explica o que tem a ver esse contexto com o que eu vou discutir ao longo do meu texto. Então veja que introduziu para a gente o problema, tá bom? Deixa eu identificar aqui onde é que está. Ainda se mantém coerente com a realidade brasileira. Isso aqui é interessante quando eu uso, por exemplo, uma obra, seja de ficção, seja uma música, seja algo do tipo, que é coerente, quer dizer que tem relação, quer dizer que tem semelhança. E aí o problema em si são os desafios dos quais os povos indígenas precisam enfrentar. Faz-se relevante, assim, destacar tais dificuldades. Então seria o propósito do texto destacar essas dificuldades, é o foco central da redação. Sobretudo em relação a 2 aspectos do problema. O primeiro, a ignorância popular, e o segundo, a improficiência estatal. Então essa última parte aqui é a minha apresentação de tese / tópicos. Veja que a gente tem 2 tópicos aí, a ignorância popular, tópico 1, improficiência estatal em relação à demarcação territorial, tópico 2. Então eu apresentei os tópicos que serão aprofundados no desenvolvimento. A princípio, vale destacar o impacto do desconhecimento a respeito da realidade vivenciada pelos povos indígenas. Vejam que no final da introdução a gente tem ignorância popular como um dos tópicos. Então, desconhecimento a respeito da realidade desses povos indígenas traz justamente essa topicalização, tá bom? Então, traz justamente o primeiro tópico. E nesse contexto, preste atenção que é muito interessante que a gente traga sempre recursos coesivos para ligar parágrafos e períodos. Então, tem o a princípio, é o início da discussão, aí nesse contexto retoma a frase anterior. São comuns estereótipos a respeito deles, os povos indígenas, preguiçosos, pacíficos e despreocupados. Visão retratada, por exemplo, por Rita Lee em Baila Comigo. Então isso aqui é a opinião, na verdade é o fato que vai comprovar a opinião. Então a música Baila Comigo foi o repertório usado como argumento nesse início do desenvolvimento 1. Ademais, as instituições de ensino, recapitulando a parte das conjunções, ademais, um conectivo aditivo, as instituições de ensino costumam abordá-los apenas no viés histórico, ou seja, que eu tenho outra exemplificação para mostrar esse estereótipo. Tá? As instituições de ensino costumam abordá-los apenas no viés histórico, de maneira generalizadora e simplista.
Por consequência dessa ignorância, pouco se vêem manifestações populares em defesa dos direitos dos índios. Então aqui é a opinião, é a consequência dessa ignorância popular, tá? Então não há manifestação em defesa dos direitos dos indivíduos. E aqui eu tenho o argumento mais forte do parágrafo, uma vez que está ligando, né, por consequência, tá, é uma expressão conectora, uma vez que também está ligando, só que agora na forma de explicação para construir a argumentação. Então, conforme afirma o escritor irlandês Oscar Wilde, a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. O professor tem que explicar a citação, né? Tem que explicar a citação. Só que essa foi explicada antes, né? Quando eu uso uma vez que, eu estou mostrando que essa citação se encaixa com o que está sendo discutido. Se eu começasse com a citação, não, segundo fulano de tal, blá, 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 assim, assim, assado, aí depois eu viria com a explicação. Isso mostra que, né, tarará, e explicaria. Mas como a explicação foi dada antes e teve uma vez que para ligar, então eu não preciso terminar com a explicação necessariamente. Em adição, de novo aqui a coesão interparagrafal, né, a coesão entre parágrafos, a ineficácia do Estado, aqui eu tenho o tópico 2, em garantir a demarcação e a proteção das terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades nativas, prerrogativa garantida pelo artigo 231 da Carta Magna de 1988, constitui outro infortúnio pelo qual são acometidos esses povos. Então veja, foi apresentado o tópico 2 e ao mesmo tempo já comprovado por meio da lei. Tá? O artigo 231 da Constituição Federal de 88 garante justamente essas demarcações territoriais e isso não é cumprido. Então veja que aí fato e opinião já estão juntos nessa primeira frase. Caberia aí a gente aprofundar e explicar melhor. Como resultado, consequência, muitas tribos subsistem em condições precárias, fora dos territórios dos quais foram expulsas por ruralistas, quadro agravado pela determinação do atual governo federal de delegar a demarcação ao Ministério da Agricultura desde janeiro de 2019. Então, fatos atuais ajudam aí a comprovar a gravidade do problema. Dessa forma, esses povos indígenas são privados de duas garantias naturais. Então, aqui veja que no final do desenvolvimento, tanto do 1 como do 2, vem a argumentação mais forte, tá? Dessa forma, de novo aí a coesão, interperíodo, esses povos são privados de duas garantias naturais dos seres humanos, preconizadas pelo filósofo inglês John Locke, interligadas e essenciais para a manutenção do contrato social, direito à propriedade e à conservação da vida. Então, a finalização desse parágrafo está comprovando aí que, de fato, a gente tem um problema porque os povos indígenas acabam não tendo o acesso a dois direitos que são tidos por John Locke como direitos ou garantias naturais dos seres humanos. São evidentes destarte, de novo aqui a questão da coesão, tá? O destarte é uma conjunção conclusiva, os entraves enfrentados pelos indígenas. Então veja que a reafirmação de tese, tá? A primeira parte que a gente está apresentando aí, a reafirmação de tese está bem curta, objetiva, direta. São evidentes, em vista de tudo isso que foi discutido, o destarte ou dessarte dão essa ideia. Os entraves enfrentados pelos indígenas, pronto, são evidentes, existem, confirmou-se. Pronto, simples, direto. Cabe, portanto, aí vamos para a intervenção. Segunda parte seria a proposta de intervenção. A gente terá duas aí, tá? Então, segunda parte e proposta de intervenção. Cabe, portanto, ao Ministério da Educação, o agente, por meio de consulta a antropólogos e historiadores, o meio, a elaboração e distribuição de cartilhas para todas as escolas, a ação, com informações atualizadas e aprofundadas a respeito das condições de vida dos índios, o detalhamento, visando combater a ignorância nesse assunto, a finalidade. Então veja que a proposta de intervenção tem que ter 5 elementos: o agente, a ação, o meio, a finalidade e algum detalhamento. Esse detalhamento pode estar na finalidade, pode estar na ação, pode estar no meio, mas tem que ter algum detalhe a mais, tá bom? Então aí essa primeira intervenção está completa. Se ela está completa, não preciso me preocupar em deixar a segunda intervenção tão completa. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, tudo bem. Por quê? Porque o corretor vai avaliar uma proposta que esteja com os 5 elementos, tá bom?
Além disso, está aí conectivo aditivo, a sociedade civil organizada deve, em parceria. Então, bora lá. Sociedade civil organizada, em parceria com o Ministério Público, tudo isso é o agente, tá? O em parceria com é considerado ainda o agente. Então, atenção, isso não é o meio. Tem um agente. Exigir judicialmente à União o cumprimento da lei, seria a ação. A fim de efetivar as demarcações territoriais, seria a finalidade, devolvendo as terras aos ocupantes originais, um desdobramento da finalidade, que eu posso considerar um detalhamento. Tá? A gente só não tem, de fato, o meio aí. Então, ela não está completa, mas a primeira intervenção está completa com 5 elementos, então já poderia garantir uma nota máxima nessa competência. Com isso, aí vem o fechamento. Isso aqui é uma perspectiva futura que eu posso usar algum elemento que eu citei anteriormente. Por exemplo, a gente falou do contrato social, né, com a visão de Locke, então eu poderia fazer referência ao contrato social aqui, sem problema. Como na introdução a gente citou Que País é Este, de Legião Urbana, fiz aí um joguinho com essa ideia. Com isso, com isso o quê? Com a proposta de intervenção. Então, por isso estou dando uma perspectiva futura do que pode acontecer daqui para frente com base no que foi sugerido. Com isso, a população poderá se orgulhar em dizer que país é este. Ok? Então, a relação, a letra da música, Que País é Este, da banda Legião Urbana. Bem, galera, então é isso. A gente viu aqui a estrutura básica dessa redação, uma introdução em 3 partes, o contexto, a relação e a topicalização do que seria discutido. O desenvolvimento 1 discutiu o tópico 1, trouxe alguns argumentos. Na verdade, a gente precisa que tenha pelo menos um fato por parágrafo, um fato válido, verídico, um fato apoiado em alguma área do conhecimento e que seja usado produtivamente, ou seja, usado para comprovar alguma coisa. Pronto. Então, o desenvolvimento 1 teve mais de um fato, teve o exemplo da música, teve a citação, e a citação foi justamente o argumento principal. Tá? A gente teve aí, no desenvolvimento 2, a Constituição Federal, a gente teve um exemplo de algo que aconteceu em 2019 e o argumento mais forte aí usado foi a frase de John Locke. A ideia, na verdade, dos direitos, das garantias naturais de John Locke. E a conclusão, também em 3 partes, a gente teve uma reafirmação de tese bem pequenininha, 2 propostas de intervenção, sendo que a primeira está mais completa em relação ao que é exigido pelos corretores, e finalizando com a perspectiva futura, né, o que é que pode acontecer caso a proposta de intervenção seja colocada em prática. Tranquilo? Bem, galera, então é isso. Essa foi a nossa análise para resumir tudo que a gente aprendeu já sobre a dissertação argumentativa. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para ajudar a produzir mais conteúdos, comenta. Tá? E se você acha que esse conteúdo vai ser útil para outras pessoas, compartilha com os coleguinhas. Vamos ajudar aí a espalhar conhecimento, tá bom? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Então é isso, fera, bons estudos e até a próxima.